Boas-vindas a esta análise visual. Hoje nós vamos direto ao ponto. Como é que um grupo minúsculo de seguidores, numa província distante, sabe, lá nos confins do mundo antigo, conseguiu o impossível? Desafiar e, no fim das contas, transformar o maior império da história. Através de dados e fontes históricas, a gente vai mapear essa jornada que é, no mínimo, impressionante. Então vamos mergulhar de cabeça nesse baita arco histórico que é um verdadeiro cenário de Davi contra Golias. O nosso objetivo aqui é desvendar, passo a passo, os eventos que mudaram completamente o panorama sociológico do mundo para sempre. Pensem comigo, como uma mensagem de uma pequena região ocupada conseguiu chegar lá no topo, no coração do poder de Roma. Para isso, olha só o nosso roteiro. 1. O mundo do século I. 2. O choque de crenças. 3. A figura de Jesus. 4. A expansão do movimento. E 5. Perseguição e triunfo romano. A gente vai traçar essa jornada de quase 400 anos, começando lá numa província turbulenta do primeiro século até a oficialização de uma nova religião de Estado. Parte 1. O mundo do século I. A Judéia sob o domínio romano. Bom, o nosso palco histórico inicial é a Judéia, uma província super instável operando sob uma ocupação militar romana bem complexa e rigorosa. Mas no meio de todo esse poder político e militar de Roma, a população não estava só sentada sofrendo em silêncio, não. Eles nutriam uma esperança muito profunda, eles aguardavam ansiosamente a chegada de um libertador prometido, o Messias, que, na cabeça do povo da época, traria não só uma renovação espiritual, mas também uma libertação política imediata contra os romanos. E o detalhe é que essa sociedade local não era nada unida. A verdade é que eles já estavam fortemente divididos em facções bem polarizadas. Tinha os fariseus, mega apegados à lei e à tradição, os saduceus, que eram uma aristocracia ligada ao controle do tempo, e os essênios, que preferiam viver isolados em comunidade. Essa fragmentação adicionava ainda mais lenha na fogueira da relação com os ocupantes romanos. Parte 2. O choque de crenças. Monoteísmo contra politeísmo. Para entender essa história direito, a gente precisa captar o tamanho do atrito cultural entre os ocupados e os dominadores. E a melhor forma de visualizar isso é usando uma analogia bem simples. Imagina que a religião romana funcionava como um gigantesco jantar comunitário. Era um evento super inclusivo. A regra era, traz os seus deuses e senta com a gente. Novos deuses eram super bem-vindos à mesa, contando que todo mundo reverenciasse a figura do imperador. Já o monoteísmo judaico, por outro lado, era tipo uma dieta exclusiva e rigorosa. Eles só aceitavam uma única fonte de adoração e se recusavam totalmente a participar desse grande banquete politeísta imposto. Para as autoridades romanas, isso não soava apenas como uma esquisitice religiosa, sabe? Era visto como uma atitude antissocial e uma rebeldia perigosa contra a ordem de Roma. Parte 3. A figura de Jesus, o catalisador do movimento. E aí entra a figura desse carpinteiro da Galileia, o verdadeiro catalisador disso tudo. Olhando-o estritamente como um fenômeno histórico e sociológico, os ensinamentos dele bateram de frente com as autoridades de duas formas. Ao pregar igualdade, amor e compaixão, ele chocou o formalismo dos líderes religiosos locais. Ao mesmo tempo, a imensa popularidade dessa mensagem desestabilizou o frágil controle político romano. O resultado dessa tensão toda foi trágico, mas bem comum naquela era: a condenação à morte na cruz por Pôncio Pilatos. Essa era a punição romana padrão, feita em praça pública, bem cruel, justamente para servir de exemplo e calar instigadores de tumultos. Historicamente falando, uma crucificação deveria ser o capítulo final e sombrio de mais um movimento frustrado. Mas o que acontece a seguir simplesmente quebra todas as regras. De acordo com os textos fundacionais, o relato da ressurreição foi a grande virada de chave. Independente da perspectiva, o fato histórico indiscutível é que esse evento reportado tirou os seguidores que restaram do mais profundo pavor e desespero e os catapultou para uma mobilização ativa, organizada e com uma convicção absurda. Parte 4. A expansão do movimento. A mensagem se espalha. É fascinante observar como uma mensagem tão local, focada num grupinho na Judeia, rompeu as fronteiras e começou a transbordar por todo o mundo do mar Mediterrâneo. E os passos práticos dessa expansão são brilhantes. Passo 1, o Pentecostes, considerado o momento em que a igreja primitiva nasce publicamente em Jerusalém. Passo 2, e esse aqui é o grande divisor de águas, Paulo de Tarso. Ele sacou que a mensagem precisava ser ativamente traduzida e levada aos não-judeus, os chamados gentios, e isso abriu as portas do império.
E o passo 3 mostra a execução na vida real. A base não dependia de templos gigantes. Eles criavam comunidades discretas, pequenas, muitas vezes secretas dentro de casas, focadas puramente na partilha e na solidariedade. Agora, por que essa mensagem se propagou como fogo? Pensa na impiedosa hierarquia de Roma. Ao prometer que existia uma profunda igualdade e que todo indivíduo tinha valor perante Deus, o movimento simplesmente contornou a elite e falou direto com a alma das classes mais baixas. Imagina ser escravo, trabalhador marginalizado em Roma e ouvir isso. Era a melhor notícia possível. E foi exatamente isso que impulsionou o crescimento populacional sem precedentes para o movimento. Parte 5. Perseguição e triunfo romano. Das catacumbas à religião de Estado. Quando aquele crescimento explodiu, Roma, no auge do seu orgulho, sentiu o golpe. Como a gente viu, a recusa aos deuses romanos continuava sendo vista como traição civil. Por causa disso, começa uma era de perseguição sanguinária. Imperadores de mão de ferro, como Nero e mais tarde o Diocleciano, tentaram esmagar o movimento usando toda a força do Estado. Para conseguirem sobreviver, as comunidades literalmente mergulharam nas sombras. Eles começaram a usar redes gigantescas de catacumbas subterrâneas para fazer as reuniões secretas e para enterrar seus mortos em segurança. E olha só, é super importante lembrar que esse cenário turbulento não está só nos textos sagrados, não. Historiadores não cristãos daquela época, como Flávio Joséfo, corroboram essas informações de fora. Eles documentam minuciosamente as enormes tensões sociais, as agitações políticas e as violentas realidades daquele período, o que prova o imenso atrito que estava rolando lá na antiga Judéia e nas outras províncias. Olhando para essa linha do tempo, a improbabilidade da história toda atinge o ápice. A gente começa lá no caótico primeiro século com uma facção que mal tinha relevância para a elite. Aí demos um salto, depois de muita dor, para o ano 313 com o famoso Édito de Milão de Constantino, que finalmente estabelece a liberdade religiosa. Mas o evento que sacramenta mesmo tudo isso é o decreto do ano 380. Aquela minoria que antes fugia para as catacumbas vira, de forma legal e dogmática, a religião oficial imposta em todo o Império Romano. A mesa daquele antigo banquete que a gente falou antes foi completamente virada. Para finalizar a nossa exploração de hoje, fica a pergunta para vocês pensarem. Considerando todos esses passos ao longo desses quase 4 séculos, qual dessas mudanças históricas pareceu a mais surpreendente? A resiliência dessas crenças antigas deixa lições sociológicas muito profundas sobre dinâmicas de poder e identidade. E o melhor exercício que a gente pode fazer é continuar questionando a história para entender como essas fundações lá do passado ainda ecoam e moldam os debates do nosso mundo de hoje. Será que as dinâmicas sociais mudaram tanto assim? Muito obrigado por acompanharem e até a próxima.